creram todos os inteligentes. É o quê? Isaías testificou desse Messias que Paulo afirma ter sido Jesus Cristo. Eles não aceitavam, né? Mas Paulo usou a Bíblia para confrontá-los e disse que na Bíblia do Antigo Testamento foi previsto por Deus que o Evangelho, que Cristo seria anunciado aos gentios, aos povos pagãos, aos povos rejeitados e desprezados pelos judeus por milênios. E agora chegou o momento de Paulo e Barnabé voltar-se para os gentios e proclamar essa palavra a eles. Eles passaram, eles viviam em trevas. Eles não conheciam as verdades de Deus, pois elas foram entregues aos judeus. Agora no versículo 48 que nós lemos, queridos, no finalzinho diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Senta de olho. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não está. Creram todos os inteligentes. Não está. Creram todos os capazes intelectualmente, os sábios, os capacitados. Não. Creram todos quem? Os que foram destinados para a vida eterna. Quem foram estes que foram destinados para a vida eterna? E quem os destinou para a vida eterna? Aqui, Lucas deixa de ser um historiador e passa a fazer uma observação na sua narrativa histórica dos fatos que ocorriam. E ele deixa de ser um historiador para ser teólogo. Ele declara que aqueles que creram só creram porque foram destinados por Deus para a vida eterna. Ou podemos usar uma outra expressão, que é mais conhecida por muitos aí. Aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Aqueles que foram antecipadamente, antes da fundação do mundo, amados por Deus e escolhidos por Ele para crerem. Enquanto Pedro e Paulo pregavam, o Espírito Santo operava nos corações daqueles que o ouviam. E fazia brotar em seus corações, por meio da mensagem do Evangelho, a verdadeira fé salvífica. A fé que nos leva a Cristo, a fé que nos faz apegar-se com Cristo e render-se a Ele. A fé que faz com que nos desardemos. A fé que nos rende, que nos leva ao pó, que nos faz reconhecer a nossa miséria, a nossa carência de Deus. A fé que leva-nos a entender que não há salvação fora de Cristo. Essa fé, ela só pode nascer no coração daquele que foi destinado para a vida eterna por Deus. Destinado, aquele que foi escolhido por Deus. Designado por Deus. Não pense você que enquanto eu apelo, creia em Jesus, que você pode crer por conta própria, não. Não pense você que basta dizer eu creio, não. É necessário que Deus tenha te destinado. É necessário que Deus tenha te capacitado por meio do Espírito Santo para crer. Porque você é incapaz de produzir essa fé. Você pode muito bem decidir, próximo domingo eu não venho mais para o culto. Você pode, mas decidir. Ou decidir, antes de vir ao culto você decidiu. Qual roupa eu vou para o culto? Escolheu a roupa que veio. Mas não pense você que é a mesma coisa com relação à sua vida eterna, à sua salvação, não. Todos os gentios que creram, é porque Deus os escolheu na eternidade passada. A causa da fé, meus queridos, a fé salvífica, não está em nós, é na escolha divina antes dos tempos. Ela está na escolha divina antes dos tempos, nos tempos eternos. Deus não escolheu. Se Deus não escolheu, é impossível você ser salvo. Se Deus não te escolheu, é impossível você ser salvo. Pela fé em Jesus Cristo. Se Deus não te escolheu, em outras palavras, você vai para o inferno. De todo jeito. Você pode ter vindo quantos cultos você tiver feito. Não importa quantos cultos você veio. Não importa se você ceia. Não importa se você já leu a Bíblia toda. Não importa. A condição para sermos salvos é se Deus nos escolheu. Assim como escolheu aqueles que creram. E que Lucas disse, creram só aqueles que foram destinados por Deus para a vida eterna. Essas pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para crer.
E é só quando se crê que se nasce de novo. Assim como você não decidiu vir ao mundo, nascer do ventre de sua mãe, você não decidiu. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Da mesma forma, você não pode nascer para a vida eterna se Deus não quiser. Se Deus não ter decidido isso antes de ter criado Adão e Eva. Os judeus que não foram escolhidos por Deus, o que aconteceu com eles? Com aqueles que não foram escolhidos por Deus? Eles continuaram confiando na obediência à lei moral. E permaneceram com seus falsos deuses, os gentios, praticando imoralidades e perversidades. Toda a região, Lucas afirma, foi proclamado o Evangelho. Os que foram destinados para a vida eterna creram. É isso que nos anima em pregar e continuar pregando o Evangelho. É porque o Evangelho é a isca que atrai os eleitos. O Evangelho, para quem não é eleito, causa ira, discórdia, causa rejeição, como aconteceu com os judeus, que ficaram blasfemando. Mas para os eleitos, o Evangelho atrai. O Evangelho chama a Cristo, o Evangelho dá força, capacita, dá um ânimo interno. O Evangelho produz arrependimento no coração do eleito. Quando eu descobri isso, meu querido, depois de 9 anos de crente, quando eu descobri essa verdade, isso me causou muita alegria, gratidão a Deus. Mas por que eu? A pergunta que a gente faz, por que eu? 8 bilhões, 6 bilhões de pessoas no mundo, por que eu? Né? Aí o tempo vai passando, a gente vai, a gratidão continua, mas a gente vai acaba aceitando, né? Se for assim, eu não posso mudar. Se Deus me amou, mesmo sem merecer, louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar.